Gente, voltei para o canal com mais frequência do que eu achei que eu voltaria nesse canal secundário. Mas hoje eu vou falar de um youtuber, que é o Pablo Castro. Ele é um antigo Pablito. Eu acompanho ele desde a época que ele tinha o outro canal. E ele fez um vídeo falando sobre empoderamento feminino e a visão dele como homem sobre toda essa questão, usando ali essa polêmica do clipe da Luísa Sonza. Eu vou falar também sobre empoderamento feminino, só que da visão da mulher. Lembrando, eu não sou feminista, eu não defendo esse movimento, não gosto dele. E também eu não sou uma mulher que expõe o corpo na internet. Eu sou uma mulher que vive como mulher há 27 anos. E é pautado nessas vivências e nessas questões que eu vou falar de empoderamento feminino. Porque talvez o Pablo não tenha entendido a real mensagem. Porque como ele não tem a vivência, talvez a visão seja um pouco limitada das coisas. Tudo o que o tempo fez foi mostrar que o problema nunca foi a mulher ser tratada como um objeto sexual. O problema, na verdade, é que as mulheres nunca lucraram com o fato delas serem objetos sexuais. Já que antigamente as músicas de funk super pesadonas que objetificavam a mulher eram cantadas quase sempre por homens. Uma coisa é você, uma mulher adulta, maior de idade, mentalmente capaz, que responde por si mesma, usar o seu corpo para o seu benefício, para o seu lucro. Afinal, o corpo é seu, ele te pertence e você pode fazer com o seu corpo o que você quiser. E isso é independente de gênero. Se você é uma pessoa adulta, se você é uma pessoa mentalmente capaz, responde por si mesmo, o seu corpo te pertence. Você faz com o seu corpo o que você quiser. Então sim, não é errado uma mulher usar a sexualização do corpo dela para benefício próprio, afinal, ela escolheu por isso, é o corpo que pertence a ela e ela está lucrando com isso. Mas aí a gente tem uma outra questão, que é a questão de homens usando a imagem e a sexualização do corpo de outra mulher, ou seja, de um corpo que não pertence a esses homens, para benefício e lucro do homem. Então, assim, não é imoral, não é indigno, não é falta de respeito quando um homem usa o corpo da mulher, que não pertence a ele, que é um corpo que não pertence ao homem, para ele mesmo lucrar em cima dessa sexualização. Mas a mulher lucrar com o corpo dela, que pertence a ela, tá errado. Meio hipócrita esse discurso. E esse pensamento não faz nenhum sentido, porque uma coisa é você sobre o direito do seu próprio corpo, outra coisa é outra pessoa explorar o seu corpo para ganhar dinheiro com isso. Uma coisa é exploração, outra coisa é a pessoa usando dos artifícios que ela tem do corpo dela para ganhar algum dinheiro com isso. Não vejo nada de errado se for da forma correta, nas plataformas corretas. Enfim. Como elas reclamam quando a população decide tratá-las como esse objeto que elas tanto se comportam para parecer. Aí a gente já é indiscutível essa questão. Você é dono do seu próprio corpo e faz com o seu corpo o que você quiser. Mas daí entra numa outra questão, na questão de que ele disse que se a mulher se sexualiza, então ela tem que aceitar ser desrespeitada. Afinal, é o que acontece com as mulheres que se sexualizam. Você tá se colocando nessa situação, então você tem que aceitar o desrespeito. Ele não disse exatamente com as suas palavras, mas foi isso que ele quis dizer. Não tem que aceitar o desrespeito, eu vou te dizer por quê. Porque o homem não é desrespeitado por se sexualizar. Por que a mulher é? E eu vou dar um exemplo simples. Homens têm total liberdade de sair mostrando os peitos na rua. Homem vai na praia, mostra o peito. Homem vai na academia de regatinha, mostra o peito. Homem vai de sunga na praia, marcando todas as coisas. E ele não é visto como imoral, ele não perde o seu respeito. Independente da roupa que o homem use, ele não perde o seu respeito e a sua dignidade. A sociedade não vê um homem que mostra os peitos na rua como imoral. Deve se dar pra pensando. Mas o peito do homem não é sensual. Não é sensual pro homem hétero, mas é sensual pra mulher hétero, é sensual pra mulher bissexual, é sensual pro homem gay.
Tem gente que se atrai por peitoral masculino. Tem gente que vê aquilo como sensual, mas as pessoas, quando olham para um corpo do homem, elas entendem que aquele corpo pertence a ele e que ele tem essa liberdade de fazer o que ele quiser com o corpo dele e que o corpo dele pertence a ele e não à sociedade. Então, a sociedade não vai desrespeitá-lo por ele mostrar o corpo. Por que isso não pode ser feito com o corpo feminino? Por que a mulher, a partir do momento que ela mostra, ela perde o respeito e a dignidade? Se o homem, ao mostrar, mostrando mais que a mulher, não perde. Então, o empoderamento feminino é sobre isso. É sobre você ser dono do seu próprio corpo e fazer com ele o que você quiser. No caso, a mulher, né? Empoderamento feminino fala do corpo da mulher. Então, é a mulher entendendo que ela não precisa se vestir de acordo com aquilo que o homem aprova, ou que a sociedade aprova, que ela não precisa se comportar e ser aquilo que a sociedade aprova. Ela pode ser quem ela quiser, usando do bom senso e também da questão de não cometer nenhum crime nem nada fora da lei. Simples. Se o homem tem essa liberdade, a mulher também tem direito a essa liberdade, porque a situação é a mesma. Então, se para o homem é uma coisa, para a mulher tem que ser a mesma coisa, já que a situação é a mesma. E o gênero indifere nessa questão. Indifere. Então, esse argumento também é um pouco hipócrita, porque você não sai apontando o dedo para os homens e chamando os homens de puta e de imorais porque eles mostram os peitos na rua. Mas a mulher, se ela tirar o peito para fora para amamentar o próprio filho, ela é uma vagabunda. Sim, gente, tem mulheres que são mal julgadas por amamentar seus filhos na rua. As pessoas acham que a mulher tem que deixar um bebê passando fome para não mostrar o corpo. Essa situação que a gente vive na sociedade atual. O empoderamento feminino, ele faz isso. Ele quer que as mulheres sejam donas do próprio corpo e decidam sobre elas mesmas, sobre a vida delas, sobre o corpo delas. Elas, não é o homem ou para agradar a sociedade. E a sociedade tem que parar de ver o corpo da mulher como um objeto. O corpo da mulher pertence à mulher. Se a mulher se sexualiza, é direito dela. Assim como o homem, se ele se sexualiza, é direito dele. Não é imoral ou falta de respeito. Se o homem tem a liberdade de se sexualizar sem ser uma vagabunda, a mulher também tem. É uma coisa simples. É como se fosse 1 mais 1 é 2. E parece que não entra na cabeça das pessoas. Os homens acham que a partir do momento que a mulher mostrar um tiquinho assim de pele, não, o corpo dela me pertence, eu posso assediar ela, posso estuprar ela, posso fazer o que eu quiser com ela, afinal, ela é uma imoral sem respeito. Não é assim que funciona. Ela mostrar o corpo dela porque ela quer é uma coisa. Você sexualizar e desrespeitar o corpo de uma mulher, um corpo que não te pertence, é outra totalmente diferente. Saibam diferenciar isso. O que é uma mulher empoderada? Tá vendo essa mulher aqui? Essa mulher se chama Santa Regina. Você sabe quem é Santa Regina? Santa Regina é uma das santas da Igreja Católica. E por que ela foi canonizada como santa pela Igreja, você me pergunta? Ela foi canonizada como santa pela Igreja pois ela viveu na França na época em que os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano. E ela, por sua vez, era uma cristã devota que foi prometida para um governador romano pagão. E esse machista que só via ela como objeto sexual para casar, utilizar e depois jogar fora, exigiu que ela abrisse mão das suas crenças religiosas para poder se casar com ele. E essa mulher, numa época que mulheres, principalmente aos olhos do Império Romano, eram vistas como lixos descartáveis, olhou na cara desse cidadão e disse: eu não abro mão do que eu acredito. E sabe o que aconteceu com ela? Ela foi submetida aos mais piores tipos de tortura possíveis. E bom, no final ele dá o exemplo de uma santa. E uma santa que foi uma mártir. E, assim, eu concordo, essa santa é um ótimo exemplo de mulher. Eu fui católica por 20 anos. E, assim, gosto muito da história dessa santa. Concordo plenamente com você. Mas por que a mulher, ela só é digna quando ela é uma mártir, quando ela é uma virgem, quando ela é uma mãe e esposa de um cara, não pode ser mãe e esposa de uma mulher, tem que ser mãe e esposa de um cara, e quando ela se veste e se porta conforme a sociedade quer.
O homem, independente do jeito que se vista, independente de quem seja, é respeitado. Tem o seu corpo e a sua integridade respeitada. Por que o corpo da mulher não é digno de respeito também? Por que a mulher precisa seguir um padrão que vocês querem que ela siga, que muitas vezes é os homens que querem, não é nem as mulheres? Por que a mulher ela tem que ser esse papel específico para ser digna? Ela não pode simplesmente ser as próprias escolhas. Por que ela não pode ser simplesmente o que ela quer ser? Porque a partir do momento que a mulher escolhe que não quer ter filho, ela já é uma vagabunda. Se ela escolhe se separar do marido por qualquer motivo, ela é uma vagabunda. Se ela prefere não se casar, é uma vagabunda. Se ela se relaciona com mulheres, ela é uma vagabunda. A mulher, ela não precisa nem mostrar o corpo para ser uma vagabunda. E é essa questão que o empoderamento feminino traz. De você se vestir para si, de você lidar com o seu corpo e amar o seu corpo pertencendo a você, e não para agradar a sociedade e não para agradar um cara. É isso que o empoderamento feminino fala. O empoderamento feminino não fala se a mulher vai se sexualizar ou não. Não é essa a questão. Porque se ela quiser isso, for uma escolha dela, e ela está fazendo isso pra ela, não tem problema nenhum. Se ela não quiser também, ótimo, não tem problema nenhum. Essa é a questão do empoderamento feminino que as pessoas não entendem. Parece que não entra na cabeça das pessoas, mas é uma coisa super simples. Super simples. Bom, é isso. É isso que eu penso desse vídeo. Eu vou deixar o vídeo do Pablo aqui na descrição. E deixa aqui nos comentários se você concorda comigo ou não. E bom, é isso, pessoal. Eu falei que o canal ia ser aleatório.